Olá, eu sou a Cláudia e este é o meu canal. Hoje eu vim-vos contar a história de quando eu sofri bullying de uma professora. Eu mencionei isto no vídeo que eu falo sobre a experiência no secundário. Eu vou deixar aqui em cima nos cards para vocês assistirem depois de verem este vídeo. Tudo começou logo no 10º ano. Há 3 anos que eu sofro com este problema. E sim, eu sofri bullying de uma professora e não foi de um colega, de um amigo, de nada. Foi mesmo de uma professora. Ela costumava separar não, juntar os alunos que tinham mais facilidade com os que tinham mais dificuldade. Ou seja, ela juntava um bom e um, ok, ruim na mesma mesa para que se pudessem interajudar. Eu estou a falar de inglês, que é o meu grande problema, por isso é que vou ter que fazer exame por conta dela, mas pronto. E então eu estava ao pé de uma colega que ela é bastante boa em inglês e estávamos numa aula normal de exercícios. Ahm, não sei porquê, mas nesse dia estava muito chuvoso, estava super escuro. Não sei se isso tem alguma coisa a ver que não, mas gostei de dizer. Acho que é importante dizer. Estava muito chuvoso. Um dia de exercícios normais que ela costumava fazer. Eu estava com a colega a fazer os exercícios e 2 mesas atrás de mim tinham dois colegas, são os meus amigos, estavam juntos e não se calavam. É a tal história dos alunos que não se calam. É, toda a turma tem e não há como mudar isso. E ela já tinha chamado a atenção, mas eles calaram-se, mas fingiram que nada aconteceu. Voltaram a fazer barulho. O que é que a nossa querida professora veio dizer a um deles? Se não te portas bem ou se não te calas, ficarás como a Cláudia. Ok. Eu parei o que estava a fazer porque pensava que ela me estava a chamar. Ou porque estava a falar muito alto com a minha colega. Ou porque queria que eu respondesse à pergunta e eu não tinha ouvido. É tipo, alguma coisa. E eu virei-me para trás e disse: Sim, professora, chamou-me. E ela: Não, não, não te chamei. Ok, achei estranho porque eu ouvi o meu nome. Ok. O tal colega também começou a olhar para mim com uma cara estranha. Mas ninguém comentou, eu segui a minha vida. Continuámos a fazer os exercícios. Ah, na altura que era para corrigir os exercícios, ela disse a esse colega para que respondesse à pergunta. Ele não respondeu. Não sei por que razão, mas ele não respondeu. Ele disse: Se continuares assim, vais ficar como a Cláudia. Só que ela estava na frente, ao pé do quadro, ou seja, toda a turma estava a olhar para ela. E aí eu percebi o que ela quis dizer. Ela quis dizer que se ele não fizesse exercícios, se não se portasse bem, não ficasse calado, ele ia ficar burro como eu. Sim, burro como eu. A turma toda começou a olhar para mim, não para gozar comigo, mas tipo de espanto porque é que ela tinha dito aquela coisa. E ela continuou a aula como se nada passasse. Eu disse em voz baixa à minha colega de lado: apetece-me imenso sair da sala porque estou-me a sentir humilhada, ok? Essa colega disse para eu me acalmar, porque eu comecei a tremer. Então ela disse para eu continuar a acalmar, que ela estava quase a acabar e que ela não voltaria a fazer aquilo. Cheguei a casa e contei à minha mãe, porque eu não me estava a sentir bem. Eu não me senti bem com o que ela disse. Então a minha mãe: O quê? Ela disse-te o quê? E eu: Pois. Ela disse assim: Se ela voltar a fazer alguma coisa, conta-me. E foi o que aconteceu. Ela, a partir desse dia, sempre que era algum exercício em específico, ela chamava-me, ela olhava-me sempre de lado e a partir daí as minhas notas começaram a baixar. Eu esforçava-me imenso para que conseguisse ultrapassar as minhas dificuldades, porque eu sempre tive dificuldades em inglês.
mas nunca a ponto de ter nega, ok? Por exemplo, na primária as notas são de 0 a 5 e eu tinha 3, não muito alto, mas era 3. Até que no secundário, que as notas são de 0 a 20, eu nunca passava dos 8. Então eu tentava, porque 8 é o mínimo para passar e eu não consegui. Terceiro período, mas ela sempre olhar de lado, sempre a falar meio que grossa comigo. Nunca o que eu fazia estava bem, nunca estava bem, né? Chegou ao terceiro período, fui ver as minhas notas e na pauta estava um 6. E eu, ok, 6 em inglês. Tive nega, mas uma nega bem nega, porque o mínimo é 10 para a positiva, então 6 é uma negativa negativa. Mas ok. Eu estava numa explicação, eu andava numa explicação porque ela tinha-me dado um 7 no segundo período. E eu entrei para uma explicação para ver se conseguia pelo menos um ponto, né? Faltava só um ponto para continuar. E depois no próximo período começar logo a batalhar bastante. A minha professora de explicação foi fazer a média e não dava 6, dava 8. Aí caiu uma ficha. Ela baixou-me a nota de propósito. E não foi só a mim, a cena é essa. Se fosse só a mim, é porque era implicância. Eu podia dizer a implicância comigo, mas não. Ela faz isso à escola inteira. Ela baixa as notas porque sim, porque não gosta da turma. Ela nunca gostou da minha turma, por exemplo. Como ela nunca gostou da minha turma, ela baixava as médias de propósito. E isso, para quem precisa de uma média alta para entrar na universidade, é horrível, né? A minha colega, que me sempre apoiou neste assunto, uma das, uma das, hum, ela é aluna de 17, 18 e essa professora dava-lhe 15, 14. Porque, por exemplo, ela tem 17. Bom, para baixar para 14, são 3 valores. E 3 valores na média é muita coisa, é muito ponto. Às vezes a gente não consegue entrar na universidade por diferença de meio ponto ou um ponto e ela baixava 3. Então, loucura, loucura. 11º ano, eu entrei. Assim, eu entrei com um ranço, mas um ranço daquela professora. Mas eu pensei assim: não, eu vou enfrentar as minhas dificuldades, como é óbvio, mas eu não sabia por que estava a vir. O que me estava para acontecer, eu nunca pensei que me poderia acontecer. Eu nunca pensei que me pudesse acontecer uma coisa destas. O que ela me disse no 10º ano não foi nada do que ela me veio dizer no 11º. E eu estou emocionada. Peço desculpa. Entrei no 11º, hum, não querendo ir para inglês, mas eu tinha que, porque eu tinha que superar as minhas dificuldades. Eu não ia desistir. Uma aula de exercícios, ela mandou fazer um texto. Já não me lembro do quê, mas era sobre a matéria que estávamos a fazer. E eu não estava a conseguir fazer. Eu não estava a conseguir fazer e ela percebeu isso. Então começou a fazer pressão em cima de mim. Com aquele olhar de quem, tipo, vais fazer. Quer queiras, quer não. E eu uma semana antes, tinha recebido uma notícia que tinha um problema de saúde, que em princípio tinha que ser operada, e isto tudo estava na minha cabeça, remoinho na minha cabeça, que era a pressão que ela me estava a fazer, era a notícia que em princípio teria que ser operada, era milhões de coisas na minha cabeça. E eu meio que comecei a chorar. Porque quando eu estou muito pressionada eu começo a chorar.
E aconteceu que ela virou-se para mim. A turma percebeu que estava a chorar. Então chamaram a professora para ver se eu estava bem ou coisa assim. E ela disse assim: a vossa colega só está a chorar porque está com dificuldades. E. Ok, deixaram. Eu tentei me acalmar, mas ela veio. Eu estava na segunda fila, ela veio ao pé da primeira mesa, eu estava na segunda, e ela disse assim: se não te superares, vais continuar como dantes. Ou seja, ela quis dizer que eu podia continuar burra como dantes. E eu comecei a chorar mesmo. Aí comecei a chorar imenso. O que é que aconteceu? Comecei a entrar em pânico. Comecei a entrar em pânico e disseram à professora, tipo, professora, que é isso? A turma toda começou, tipo, professora, que é isso? Porquê é que estás a dizer essas coisas? E ela e o meu colega, que é a tal que me ajudou sempre neste assunto, disse, professora, ela não está bem, ela pode pelo menos ir apanhar ar. E ela, sim, ela pode fazer o que quiser da vida porque ela não é minha aluna. O que é que eu descobri? Que eu não estava matriculada na disciplina dela. E as aulas já tinham começado há cerca de 3 meses. Ou seja, ela estava há 3 meses, sabendo que não era aluna dela, a obrigar-me a fazer exercícios, a responder a coisas que eu não sabia responder porque tinha dificuldades. E ela humilhou-me à frente da turma. Isto pode parecer pouco, porque é um bullying psicológico. Mas para mim, que tenho dificuldades, para mim que eu não sei, é porque eu já sofri bullying. E então, como eu já sofri bullying, sei o que é. Eu sei o que é sofrer bullying, porque eu sempre sofri. E eu nunca pensei, bullying de uma professora? Que? Mas aconteceu. E. Desculpem. Eu saí da sala nesse momento e fui apanhar ar. A outra colega veio comigo porque eu estava a tremer, gente. Eu estava a ter um ataque de pânico. Ataque de pânico, a pessoa começa a chorar, começa a tremer, não consegue falar, tipo, não sabe o que é que está a acontecer. E a minha colega disse: liga à tua mãe. Liguei à minha mãe e contei-lhe o que se tinha passado. Ela disse: mas não devia estar em aula. Eu estou em aula. E ela: o que é que tu tens? Eu, eu acabei de ser humilhada à frente da turma. Ela: tu o quê? Eu comecei. Eu não conseguia falar. E ela disse assim: vai fazer queixa. Então eu fui à secretaria tentar perceber porque é que eu não estava matriculada, porque eu não sabia que menos de 8 se chumbava, ou seja, não se passava, não se era matriculado, porque eu não fui informada. Então disseram na secretaria que eu realmente não estava matriculada na disciplina dela, e que teria que me matricular noutra turma de 10º para que eu depois fizesse exame, para que eu conseguisse passar à disciplina. Só que já estávamos quase em dezembro e já não tinha vagas para isso. Que ela disse assim: se a professora deixar, podes continuar a frequentar as aulas e, e no fim do ano fazes exame. E foi o que aconteceu. Eu, com muito sacrifício, fui às aulas dela. Eu nesse dia entrei, eu voltei para a aula e quando eu percebi, a turma toda estava
a apoiar-me. Como é que eu percebi isto? Porque quando eu entrei estavam ainda a falar sobre mim. E percebi que eles estavam a dizer, a pessoa não devia ter feito aquilo, ela não merecia, apesar dela ter dificuldade, não sei o quê, não sei o que mais. Ela pouco se importou com o que eles disseram ou não. A turma, nesse sentido, eu agradeço imenso à turma. Se alguém da minha turma estiver a ver, muito obrigada por me ter apoiado nesse dia. Eu entrei, eles começaram tipo com um olhar de nós estamos aqui, nós estamos a apoiar. E, e uma das minhas colegas, quando foi para responder à pergunta do texto, para ler o texto, ela não respondeu porque ela não tinha feito peço desculpa, o texto de greve por mim. Ou seja, eu também agradeço imenso a essa pessoa. Ela nesse dia podia ter sido bastante penalizada por não querer fazer o texto, mas acho que não aconteceu nada com ela. E a partir desse dia eu fui às aulas, tentei fazer o máximo das coisas. Ela não me podia perguntar nada porque ela não era minha professora. Atenção, ela não me podia perguntar nada porque eu supostamente não era da turma de inglês. Então porque é que ela nos últimos 3 meses me estava a fazer perguntas, me estava. Estão a perceber? Era só para humilhar. Era só para a turma perceber que eu tinha dificuldades. Sim, já toda a gente percebia que eu tinha dificuldades. Qual era a necessidade de mostrar mais ainda? E eu fui fazer exame. ahm, tirei. Tirei 8,5. Precisava de 9,5. Mas tirei muito mais nota do que tiraria com ela. Este ano, 12º ano, eu vou repetir o exame, porque sou obrigada, porque eu supostamente ainda não acabei a disciplina. E sei que vou conseguir, e não é graças à ajuda dela, de certeza absoluta, porque ela não me ajudou em nada no 11º. Ela meio que. Eu ia aos testes, ela entregava testes. Houve uma vez que ela imprimiu. Nós éramos. Eu já não tenho certeza. Eu vou dar um número, mas acho que não tenho certeza. Nós éramos 30 alunos e ela só imprimiu 29. Sabendo que eu fazia os testes na mesma. Ela corrigia, ela dava nota, mas para mim contava. Ela diz que no primeiro teste ela disse: vais fazer teste? E eu, sim, vou fazer o teste. Tá bem. Quando eu entreguei, ela disse: queres que eu corrija? E eu, quero que a professora corrija e dê nota. E ela, mas sabes que não tens nota à minha disciplina? Eu, não, nota no teste. Ela, tá bem, pronto, se tu queres, não vai-te contar de nada. Eu, não, professora, para mim vai-me contar, porque assim eu vejo o que tenho mais dificuldades e o que tenho que melhorar. Ela respirou e deu meia volta, tipo, pronto, tá bem, lá vou ter que corrigir mais um teste para corrigir. E sempre que eu entregava um teste, ela dava uma olhada no teste, tipo, pouca vergonha, não sei o quê. Mesmo que tivesse um bom teste, ela, tipo, não. Olhava para mim com uma cara, porque eu não fazia as composições. O que é que aconteceu? Eu comecei a fazer. Eu comecei a fazer as composições, porque eu andava numa explicação, então como eu andava na explicação, conseguia fazer as composições, consegui melhorar na escrita. E ela, quando eu comecei a fazer as composições, ela começou a olhar com um pouco de, ok, ela está a trabalhar, mas não é o suficiente. Nananana, aquela lenga-lenga toda que a pessoa não consegue ultrapassar as suas dificuldades, independentemente do resto. Pronto. Então, para terminar, resumindo a história, eu superei. E não. Se eu passar, não, eu vou passar neste exame. Que não foi graças a ela. Isso eu posso jurar de pé juntos que não foi graças a ela que eu passei neste exame. Porque se fosse graças a ela, ela não me tinha chumbado no 10º ano. Porque ela chumbou de propósito. É o que eu digo, ela não baixou as notas só a mim, ela baixou a turma toda. Mas para mim fez diferença porque eu chumbei. Por isso é que eu estou a dizer que
Nada disto deveria ter acontecido se ela não me tivesse chumbado. Mas se calhar ela tinha humilhado na mesma. Não sei, não faço a mínima ideia. 12º a gente não tem inglês. Ela não dá. Quem escolhe a disciplina de inglês não é com ela, porque ela não dá 12º. E eu meio que relaxei. Claro, continuando a estudar, como é óbvio. Mas relaxei porque não teria que conviver com ela no 12º. Então foi um 12º maravilhoso, porque eu não tive que conviver com uma pessoa que não gostava. Falei. E eu vou continuar sempre a dizer que não gosto dela, porque ela fez-me passar por isto tudo. E este vídeo serve para quê? Para dar a conhecer um pouco da minha história de bullying no secundário, como eu tinha falado no outro vídeo, e para que pessoas que sofrem. Não estou a falar só de bullying de professores, estou a falar de bullying em geral. Se vocês estiverem a sofrer de bullying, façam queixa. Façam logo queixa. Não tenham medo de fazer queixa. Porque o nosso maior medo, quem está a sofrer, é fazer queixa. Porquê? Porque eles ameaçam. Ameaçam de, vou fazer mal à tua família. Não, eles não têm esse poder. Eles são da tua idade. Imagina que é alguém da tua turma. Eles têm a tua idade. Eles não podem fazer mal à tua família. E a tua família estará sempre ao teu lado. Façam queixa à professora. Alguém de confiança, adulto de preferência. Somente os pais, irmãos mais velhos. Alguém que vocês tenham confiança para que nada disto aconteça. Porque eu nunca sofri bullying físico. Nunca sofri, felizmente. Físico nunca sofri, mas foi sempre psicológico. E é a mesma coisa do que o físico. Dói na mesma, ok? Deixa marcas na mesma. E é isso, gente. Este vídeo foi ser um bocado mais dramático, um pouco mais pesado, como eu costumo dizer. Deixem o vosso like, inscrevam-se no canal. Inscrevam-se no canal para conhecer mais histórias minhas. Não de desgraças, por amor de Deus, que este canal não é para contar coisas sobre desgraças. É mais, este canal é por diversão. Mas como eu falei no... Eu não podia deixar de falar deste tema porque fez parte do secundário. E então, como fez parte do secundário, eu precisava mesmo de partilhar esta história para que... E também para mandar uma mensagem a quem está a sofrer bullying, para que seja forte e que vai conseguir ultrapassar com ajuda. Porque normalmente não se consegue passar estas dificuldades sozinhos. Ok? E é isso. Beijinho grande.